Nós estamos, neste momento, iniciando a nossa reunião apostólica. Para tanto, eu apresento a todos a minha saudação, no desejo de que as bênçãos do Pai, nosso Deus, do seu Divino Espírito, as bênçãos do nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vô Rosa, o glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus, juntamente com as bênçãos do Santo Irmão Aldo, se façam presente na vida de cada um dos senhores, de vocês jovens, crianças, e também aí na vida dos senhores internautas. E também eu quero, neste momento, desejar a todos a gloriosa paz do nosso Senhor Deus. Que esta paz esteja verdadeiramente presente aí dentro do seu coração. Nós estamos, irmãos, vivendo momentos difíceis e precisamos muito desta paz de Deus. Esta paz, ela precisa se iniciar dentro do nosso próprio lar, se estendendo ao nosso trabalho, ao nosso convívio social e muito mais ainda aqui na igreja, entre a Irmandade Apostólica. Por isso eu desejo a todos esta paz gloriosa do nosso Senhor Deus. Ok, meus irmãos? Já antecipadamente, eu quero agradecer a todos pela presença e também por poder contar desde já com a reverência, com a recepção, com o respeito durante todo o transcorrer da nossa reunião. Já quero agradecer, muito obrigado. E neste momento, eu convido a todos os que puderem, por gentileza, para que fiquem em pé e vamos orar. Com as nossas mãos levantadas aos céus, de cabeças curvadas, olhos fechados, com muita reverência, vamos falar com Deus. Para que Deus possa nos ouvir, irmãos, um detalhe: nós precisamos estar realmente convictos, coração puro, limpo e, acima de tudo, com muita reverência diante dos santos de Deus. Vamos orar. Glorioso Deus e também nosso Pai, muito te adoramos, ó Senhor, bem como adoramos ao teu Divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe adorada Virgem Maria Santíssima, bem como adoramos, exaltamos também ao nosso glorioso Espírito Consolador, a nossa Santa e Bendita Vô Rosa. Adoramos, exaltamos ao Santo dos nossos dias, o Santo da atualidade, nosso querido profeta Irmão Aldo. Adoramos, exaltamos também aos santos apóstolos, aos santos profetas, homens santos que viveram no passado e que deram as suas vidas em sacrifício vivo, para que hoje nós pudéssemos aqui estar, fazendo parte da Igreja Apostólica Primitiva Restaurada. Santa Vô Rosa, queremos neste momento, com muita sinceridade na alma, com muito amor, com muita humildade também, pedir a tua bênção, graça, proteção, pedir a tua unção divina, a tua inspiração para todo o nosso trabalho, para tudo quanto nós iremos realizar nesta noite, seja para a grandeza e honra do teu nome e de todo o reino dos céus. Pedir também a bênção do Senhor, santo e querido Irmão Aldo. Pedir a tua presença,
que a tua presença esteja entre nós, pois a tua presença, querido primaz, nos proporciona paz, alegria, felicidade, unção, inspiração dos céus. Santa Avó Rosa, nós entregamos em tuas mãos esta santa reunião, pedindo a tua aprovação divina para que possamos ter uma reunião alegre, cheia das tuas virtudes. E ao encerrarmos a mesma, todos nós possamos nos sentir fortalecidos na fé, no ânimo, na coragem, e termos condições de vencer as lutas, de transpormos os obstáculos desta vida, que são tantos. E que a Senhora possa aprovar todos os nossos atos na noite deste dia. Todo o nosso trabalho do púlpito, também o trabalho deste coral, enfim, que a Senhora Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, nos ajudem e aprove todos os nossos atos, todas as nossas atitudes voltadas para o reino dos céus. Por tudo, ó Santa Avó Rosa, nós muito te agradecemos, bendita Mãe. Agradecemos ao Senhor Deus, ao teu Divino Espírito, agradecemos ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecemos ao Senhor, santo e querido irmão Aldo, e em teu santo nome, querido profeta de Deus, nós declaramos iniciada esta santa reunião apostólica. Amém. Vamos juntos, irmãos, cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
a minha grande fortaleza, em quem posso firme confiar, porque sei que nas horas difíceis da vida a Senhora não me faltará, na alegria, na tristeza e na dor. Quero sempre lembrar-me de ti, quero sempre sentir, ó bendita rosa, tua graça recair sobre mim. Teu imenso amor sem medida, tua graça divina sem par, me motiva a lutar e o mal não temer, e o teu nome, ó rosa, exaltar no transitar desta vida, enquanto aqui eu peregrinar. Quero ser sempre conduzida por ti, e tua luz os meus passos Amém. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos queridos irmãos do coral pelas belas apresentações. Lembrando aos senhores do coral que após a nossa mensagem teremos mais uma apresentação pelos senhores, ok? Muito obrigado. Agora, irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre as nossas mensagens, e eu quero relembrar aos irmãos deste aviso importantíssimo que agora há pouco nós lemos, sobre a nossa reverência, o nosso silêncio, o nosso comportamento durante o transcorrer da nossa reunião. É preciso, irmãos, muita atenção, acompanhar com muito carinho as mensagens, para que possamos entender e guardar em nosso coração como um rico tesouro. Nós estamos em um mês muito importante, irmãos. É um mês de grande valor para nós da Igreja Apostólica. O mês de outubro, mais precisamente no dia 26 de outubro, nós estaremos, irmãos, em festa, prestando gratidão a Deus, nosso eterno Pai, a Jesus, por terem cumprido entre nós tão gloriosa promessa sobre a vinda, a formação do Espírito Consolador. Nós tivemos, irmãos, esta honra, este mérito de ver cumprido entre nós esta promessa de Jesus. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus, quanto, irmãos, eles esperaram por esta promessa, e veio a se cumprir entre nós.
Por isso que nós precisamos ser muito gratos a cada dia, a cada instante da nossa vida. Então diz assim a mensagem: Santa Vô Rosa, a coluna e santuário do nosso Deus. A Igreja Apostólica é o santuário de Deus nesta terra. E a Santa Vô Rosa é a coluna principal que sustenta esta igreja com sua graça e poder. A Santa Vô Rosa e o nosso Senhor Jesus são as duas testemunhas do poder de Deus, nosso Pai, conforme está escrito nas revelações do Divino Mestre ao amado apóstolo São João no livro de Apocalipse. São João, irmãos, foi quem recebeu os avisos do anjo por parte de Deus e pediu que fosse escrito para que hoje nós pudéssemos também ter conhecimento. E em uma dessas revelações a São João, então foi dito o seguinte: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. A Santa Vô Rosa teve a honra de também ter o seu nome da Igreja Apostólica conhecida como Igreja da Santa Vô Rosa. Hoje, irmãos, é assim que somos conhecidos. Muitas pessoas nos conhecem através deste nome, Igreja da Santa Vô Rosa, cumprindo-se a palavra de Jesus ao apóstolo São João sobre o vencedor, quando disse: gravarei também sobre o vencedor o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. Esta igreja apostólica, irmãos, nós sabemos disso, não temos nenhuma dúvida. Esta igreja apostólica, ela nasceu dos céus, e Jesus é o seu fundador, conforme a letra de um dos nossos hinos. A Igreja Apostólica e a Santa Vô Rosa são duas vidas preciosíssimas que alimentam a nossa alma e fortalecem o nosso espírito. A Santa Vô Rosa e a sua igreja são a árvore da vida, regadas pelo rio precioso que emana do trono de Deus, que é toda unção e virtude do Espírito Santo do nosso Pai. Essas graças santificantes são as virtudes do Espírito Santo sobre a sua igreja, a Igreja Apostólica, que mantém viva a nossa fé, o nosso amor a Deus, ao seu Filho amado e a sua palavra. É também fonte de vida para aqueles que a têm em seu coração. Portanto, irmãos, esta é a razão da felicidade do povo apostólico, porque possui a vida que vem de Deus por meio da Santa Vô Rosa e da sua Santa Igreja. Daí, o nosso santo irmão Aldo ter muito aconselhado todos os apostólicos que guardassem esse tesouro precioso que possuímos e não deixemos apartar-se do nosso coração os ensinos e os conselhos que recebemos nesta igreja, pois juntamente com a disciplina são fontes de vida, de paz e de prosperidade. Irmãos, hoje, nos dias atuais, muitas pessoas
sente uma dificuldade muito grande em aceitar que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Muitos acham impossível ela, a Santa Avó Rosa, ter se tornado em uma criatura santa, ainda vivendo em seu corpo físico na terra. E muitos irmãos encontram essa dificuldade, por quê? Por quê? Por falta de entendimento, falta de compreensão. Porque, irmão, sempre foi assim. Deus, sempre que precisou falar com o seu povo na terra, Ele nunca, irmãos, falou diretamente com todos ou com qualquer pessoa. Ele sempre falou através de pessoas que tivessem um preparo especial, um preparo espiritual, um cérebro perfeito e forte, que foi o caso da Santa Avó Rosa. Porque, irmãos, entendam que ouvir a voz de Deus e muitas vezes contemplá-lo na sua tamanha perfeição e santidade é algo, irmãos, muito difícil. Não é qualquer pessoa que resiste. Inclusive, nós temos aí uma situação na época do santo profeta Moisés. Ele foi questionado pelo povo que o seguia. Ele foi questionado pelo povo que somente ele, profeta Moisés, falava com Deus. Então, irmãos, Deus, Ele permitiu que o povo ouvisse a sua voz. Isso por alguns segundos. E a maioria daquele povo caiu por terra. Não resistiram a ouvir a voz de Deus. Feriram os ouvidos. Então entenda, irmãos, como eu disse, que não é para qualquer pessoa que Deus se revela. Porém, Ele sempre usou a criatura humana para isso. E nós conhecemos, irmãos, sabemos que foi assim com diversos profetas do passado. Deus, sempre que precisou falar com a criatura humana, Ele escolhia lá entre o povo uma pessoa qualificada, que tivesse, irmãos, um espírito forte, um cérebro perfeito para tal missão. Então, entenda, irmãos, por que nos dias de hoje teria que ser diferente? Por quê? Então, irmãos, quem conhece pelo menos um pouco das Escrituras, da palavra de Deus, não deveria, irmãos, ter nenhuma dúvida ou dificuldade para crer no Consolador, que é a Santa Avó Rosa. E inclusive que a promessa se cumpriu na vida, na pessoa dela. Então, irmãos, não tem nada de diferente, não tem nada de exagero, irmãos. Nós não somos fanáticos quando defendemos, pregamos, ensinamos que a promessa da vinda do Consolador se cumpriu na vida da Santa Avó Rosa. Entenderam, irmãos? Jesus mesmo, nas suas promessas, Ele disse: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Sabemos, irmãos, que sentar em trono é receber poder, irmãos, autoridade. Não é, irmãos, ficar lá descansando, sentado dia e noite, não, irmãos. Quando falamos em assentar em trono, é receber o mesmo poder, a mesma glória que Jesus recebeu, irmãos. Então, para nós apostólicos, não resta dúvidas de que nesta igreja se cumpriu as promessas de Jesus sobre a vinda do Consolador, e que é a Santa Avó Rosa. Então, irmãos, como diz a letra de um hino da nossa igreja, nós, irmãos, não temos mais pelo que esperar, apenas com amor cumprir o voto de servir a Deus e a Jesus cada vez mais. Não há dúvidas, irmãos, para nós apostólicos convertidos. Então entendam que para nós desta igreja apostólica, esta promessa de Jesus sobre o santo vencedor se cumpriu na vida da Santa Avó Rosa, até porque
principalmente, irmãos, os que tiveram a honra de conhecê-la pessoalmente, fisicamente, contemplar, irmãos, as suas obras perfeitas e santas. A data de 26 de outubro celebra a vitória e a coroação de uma santa nova, Santa Vô Rosa, Espírito Consolador da promessa de Jesus, que viveu e cumpriu um ministério maravilhoso de amor e fé por Deus, Jesus e a Virgem Maria, e por todos nós apostólicos. Toda a nossa gratidão a Deus por esta data maravilhosa, e também a Jesus e a Virgem Maria pelo preparo desta Santa Mãe e vó tão querida do povo apostólico, Santa Vô Rosa. Então, irmãos, aí está esta mensagem, falando sobre o ministério de glória da Santa Vô Rosa, e que nesta data do dia 26 de outubro, todos nós possamos prestar a Deus a nossa gratidão eterna, por ter cumprido entre nós tão gloriosa promessa. Irmãos, nós temos aqui na sequência uma outra mensagem muito importante também e oportuna, que está falando exatamente sobre o valor do ministério apostólico. E diz assim a mensagem: obreiros apostólicos, levantai os vossos olhos, vede, ó obreiros do Senhor, os campos branqueiam em flor. Assim começa a letra de um dos nossos belos hinos do coral da nossa igreja, intitulado Levantai os vossos olhos. Este hino faz referência a um ensino de Jesus registrado pelo apóstolo São João, que diz assim: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe o salário e ajunta fruto para a sua vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Jesus, ele fez nesta oportunidade uma comparação entre a atividade da lavoura e os que nela trabalham, com o ministério dos seus discípulos e o povo em busca de conhecimento espiritual. São Mateus, ele registra em outra ocasião que Jesus, ele, durante o seu percurso aqui na terra, ele ia passando por cidades e povoados, e ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, sofrendo muito, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua colheita. A esses ceifeiros a quem Jesus convocava para servirem a Deus, ele prometeu dizendo: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, e em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá, ou seja, irá recompensá-los pelo trabalho prestado a Deus. Temos, portanto, inúmeras mensagens de Jesus e dos seus apóstolos, conclamando-nos a bem servirmos a Deus e ao próximo, falando do galardão que é reservado
para aqueles que assim procedem. O próprio Jesus, irmãos, ele veio a esta terra para servir, deixando-nos um exemplo de humildade e amor. Tanto que, em determinada ocasião, quando ele estava celebrando a Páscoa, estava ali reunido com seus discípulos. Então Jesus tomou ali uma atitude muito nobre, muito admirável. Ele lavou os pés dos seus discípulos e disse assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Então veja, irmãos, exemplo perfeito de humildade e amor. Entendam que, ao afirmar que o servo que for encontrado vigilante será servido, Jesus estava falando da recompensa àqueles que exercem algum ministério com lealdade. Isso ficou claro em outra parábola, na qual o mestre disse que um senhor, ao dirigir-se ao seu servo, afirmou: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra agora no gozo do teu Senhor. Esta, irmãos, é uma parábola que Jesus contou dos 10 talentos. Para cada um, aquele homem deu uma determinada quantia de talentos, e um deles trabalhou e adquiriu mais talentos. Então Jesus, ele fala que aquele homem, aquele senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lembrem-se, o que colhe recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Vejam, portanto, a bem-aventurança para aqueles que servem a Deus e ao seu próximo com amor e dedicação. Especialmente aqueles que têm a honra. Agora, irmãos, falando já para nós nos dias de hoje, especialmente aqueles que têm a honra de exercerem algum ministério nesta igreja apostólica, como obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, e também os que executam o trabalho da música, como regentes, músicos e coristas. Meditem nestes ensinamentos, porque semearão a palavra e a bondade de Deus e dos seus santos em muitos corações. A seara é isto: plantar e colher. Esse é um ensinamento que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também nos deixaram, principalmente por meio de exemplos testemunhados por aqueles que tiveram o grande privilégio de conhecê-los aqui nesta terra em seu corpo físico. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Os que viveram na época da Santa Avó Rosa sabem que ela nunca faltava a uma reunião da igreja, mesmo estando doente. E isso porque ela sabia que a sua presença na igreja era importante para servir ao povo que comparecia aos cultos e que estavam sedentos de uma graça, de um ensino ou de uma orientação que ela estava sempre pronta para conceder. Da mesma forma, irmãos, o nosso profeta Santo Irmão Aldo também viveu os anos do seu ministério como sucessor da Santa Avó Rosa,
para servir a nós, irmãos, para servir o povo apostólico. Então, irmãos, nós podemos dizer que, no sentido figurado, o santo irmão Aldo, irmãos, a semelhança de Jesus, ele lavou os nossos pés. Quem não se lembra do carinho com que ele, santo irmão Aldo, formava a fila para receber os cumprimentos, aí nesse corredor, né, irmãos? E sempre atendendo com todo o amor aos milhares de pessoas que pediam conselhos, orientação, uma bênção ou a solução de um problema de saúde na família, no trabalho, nos estudos ou em outra situação. Quem não lembra disso, irmãos? Todos se lembram. E de quantas vezes na madrugada ele comparecia aqui à sede da nossa igreja para resolver problemas administrativos e espirituais da igreja. Independente se era dia de semana, se era feriado, se era sábado ou domingo. Eu me lembro, inclusive, irmãos, nunca me esqueço. Eu acabei até, irmãos, indo embora, porque o meu coração cortou. Alguns dos irmãos devem se lembrar também. Não me lembro a data em que o santo irmão Aldo, atendendo neste corredor, já estava amanhecendo o dia, irmãos. Era madrugada, quase amanhecendo o dia, o santo irmão Aldo ali em pé, irmãos, com aquele mesmo entusiasmo, com aquele mesmo vigor, aquele mesmo carinho, irmãos. E ficávamos olhando, e em momento algum nós víamos nele, irmãos, um semblante fechado, um semblante, vamos dizer, de canseira. De canseira sim, irmãos, era natural, mas nunca desanimado, ou atendendo este ou aquele de qualquer maneira. Para todos, irmãos, para todos ele tinha uma palavra de carinho e de bom ânimo. Ele se doava, irmãos, totalmente, à semelhança de Jesus. Lembramos estes fatos para que o ministério apostólico, nós, tenhamos cada vez mais ânimo, coragem e determinação em sempre servir. Como diz a letra de um hino do nosso inário, o Corinho 77, quem ama serve, amar é servir. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar a isso, lembrar sempre do trabalho que o santo irmão Aldo prestou a nós, irmãos, foi a nós. Lembrando, irmãos, do voto que fizemos ao pedirmos algum cargo na igreja. Todos os membros do ministério, indistintamente, assumiram um compromisso de servir ao próximo e também ao reino dos céus, cujo cumprimento pode ser expresso em pequenos gestos, como cuidar da limpeza do templo, zelar pela manutenção das instalações da igreja, vigiar a porta, inclusive também durante os ensaios do coral, atender a um visitante, organizar algum sacramento, orientar um membro ou visitante, contar coletas e, se tratando do coral, ensaiar e apresentar hinos de louvor e adoração para ornamentar as nossas reuniões ou exercer outra atividade ou outras atividades necessárias ao bom andamento dos nossos trabalhos. Como diz aqui, irmãos, às vezes são gestos pequenos para nós, irmãos, mas para Deus são gestos grandes e valiosos. Às vezes um trabalho que nós realizamos na igreja,
como está citando aqui, às vezes até de cuidar da limpeza de um templo, das instalações sanitárias, às vezes ficamos constrangidos, né, irmãos? Pensando, poxa, sobrou para mim esse trabalho. Que coisa desagradável. E tem pessoas que até pensam lá no seu coração que não estão sendo reconhecidas, mas estão, irmãos. Eu me lembro de um fato, um irmão, um colega de ministério, ele mesmo me contou este fato. Eu não ouvi, irmãos, de terceiros, ele mesmo me contou. Ele disse que lá na sua congregação, era somente ele e a esposa, que estava sempre cuidando das limpezas, inclusive dos sanitários. E certo dia, ele falou para a esposa, nossa, somente nós que realizamos esse trabalho, estou cansado, estou triste com isso. E ninguém reconhece. E um dia ele esteve aqui na sede, teve a feliz oportunidade de cumprimentar o santo irmão Aldo. O santo irmão Aldo segurou firme na mão dele e disse assim, como está lá? Eu estou vendo, hein? Estou vendo o seu trabalho e da sua esposa. Eu vejo o esforço que vocês fazem. Então, irmãos, nada é oculto aos olhos de Deus e dos nossos santos. Talvez você, o senhor, a senhora, aí na sua congregação, ou mesmo aqui na sede, imagina que está fazendo demais, que está fazendo algo que não tem valor, mas tem valor para Deus, porque se trata do templo de Deus, do tabernáculo de Deus, que é a nossa igreja apostólica. Por isso, irmãos, que nós precisamos fazer tudo com amor, com dedicação. E nós temos, irmãos, além do exemplo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nós temos também, irmãos, como exemplo, no passado, os discípulos de Jesus, mesmo sofrendo perseguições, eles iam, irmãos, por toda parte, pregando a palavra, servindo o povo, levando, irmãos, em consideração a falta, por exemplo, de transporte da época. Era precária, irmãos, a situação. Eles iam, se locomoviam a pé ou em lombos de animais. A falta, irmãos, de comunicação, não havia nenhum tipo de tecnologia, irmãos, na época. Hoje, irmãos, hoje tudo é formidável, tudo é favorável a nós, irmãos. O nosso mundo hoje, em relação ao deles, no aspecto da tecnologia, irmãos, hoje está tudo perfeito, irmãos. Sem falar nas barreiras raciais, racionais, nacionais, que eram muito maior naquela época, irmãos. Porque havia naquela época a dominação, a perseguição pelos romanos. E a maioria dos discípulos de Jesus eram de uma classe econômica baixa. Hoje, irmãos, tudo é mais fácil, os meios de transportes terrestres, aéreos, tudo é tranquilo, irmãos. E nós precisamos fazer tudo com amor, com dedicação, sem reclamar ou questionar. Porque uma vez que nós tomamos a decisão de servir, não podemos fazer nada, irmãos, de maneira forçada, e muito menos fazer mal feito. Deus, irmãos, Ele merece, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles merecem de cada um de nós o melhor. Porque às vezes nós acostumamos tanto em realizar algo para Deus, que acabamos perdendo o interesse, perdendo, irmãos, aquele desejo de fazer as coisas bem ou melhor. Às vezes nos esquecemos da essência e fazemos tudo por obrigação, deixando de lado o primeiro amor. E isso, irmãos, pode acontecer tanto nos trabalhos internos da nossa igreja, como também no trabalho de pregação, nas viagens. Nós vamos perdendo, irmãos, o interesse. Por isso que nós precisamos sempre estar renovando o nosso voto de servir a Deus cada vez melhor. Quantos, irmãos, quantos que começaram com tanto entusiasmo, seja no trabalho do coral, ou de obreiros, ou pastores, e com o passar do tempo começaram a achar tudo cansativo. Vou deixar a minha família para ir ao ensaio, para ir a uma viagem, cumprir uma escala.
o desânimo vai tomando conta, até que a pessoa chega, irmãos, totalmente no desânimo total. E isso, irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós, se não estivermos sempre renovando os nossos votos. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos fazendo muito, estamos fazendo demais. Eu não estou ganhando nada com isso, eu sou voluntário. Às vezes começa a se atrasar ou faltar nos ensaios. Quando vem, faz de qualquer jeito. Tudo é motivo para criar problemas. Se tratando de um pastor, por exemplo, começa a viajar menos. Qualquer probleminha que surge já é motivo para não ir. Então tudo isso, irmãos, é colocado, é posto na balança do nosso Deus. Porque, inclusive, fomos nós que escolhemos. Na maioria das vezes nós escolhemos, nós que pedimos, irmãos, para servir. E é preciso, irmãos, ser bem feito, ser feito com carinho, com dedicação. Jamais, irmãos, nos esquecermos do primeiro amor. Ou ficarmos imaginando, mas eu estou trabalhando demais na igreja, estou fazendo muito. Jesus, irmão, certa vez, ele contou aos seus discípulos uma parábola, a parábola da árvore frutífera. Ele disse assim: a árvore frutífera, que dá os seus frutos nas estações próprias, não tem nada de extraordinário nisso. Não tem nada de extraordinário, de fantástico, uma árvore dar os frutos nas estações próprias. Seria algo extraordinário se ela desse os seus frutos, além das suas estações próprias, desse também todo ano, de janeiro a janeiro. Aí sim seria algo que chamaria atenção, seria algo extraordinário. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Nós não estamos, irmãos, fazendo nada de extraordinário. Às vezes deixando a nossa família para fazer uma viagem para a igreja, às vezes vindo de manhã à tarde para o trabalho do ensaio. Nós não estamos fazendo nada de extraordinário, irmãos. É o nosso dever. Precisamos cumprir com amor, com dedicação. Entenderam, irmãos? Seria algo extraordinário se, além de nós fazermos aí o nosso trabalho na igreja, fizéssemos algo mais. É o caso do santo irmão Aldo, que além de cumprir o seu dever, de cumprir a sua missão como profeta, atender o povo na fila extensa, ele ainda, irmãos, ficava aí até de madrugada. Aí sim, irmãos, é algo que chama atenção, é algo, irmãos, de causar admiração a todos nós. Todos os membros do ministério, indistintamente, assumiram um compromisso de servir ao próximo e ao reino dos céus, cujo cumprimento pode ser expresso em pequenos gestos, como cuidar da limpeza do templo, zelar pela manutenção das instalações da igreja, vigiar a porta durante as reuniões ou ensaios do coral, atender um visitante, organizar algum sacramento, orientar um membro ou visitante, contar coletas, ensaiar e apresentar hinos e louvores e adoração para ornamentar as nossas reuniões ou exercer outra atividade necessária ao bom andamento dos nossos trabalhos. Portanto, sigamos, amados membros do ministério, os ensinos e exemplos deixados por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, pelos profetas e apóstolos do passado, muitos dos quais deram as suas vidas no serviço da obra do reino celestial aqui na terra. Assim exerceremos um ministério valoroso e ajuntaremos tesouros nos céus, lugar onde nem a traça e nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Sejam dedicados, servis, amorosos, pacientes, reverentes e perseverantes neste ministério de glória que recebemos do nosso Deus e dos nossos santos. Ame o seu ministério, faça o melhor por ele e serás muito recompensado por Deus e seus santos,
por tudo que fizeres nesta igreja apostólica. Então, irmãos, aí está esta mensagem de estímulo para todos nós. Jesus, ele fala lá em São João registrou esta fala de Jesus: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia lutar para sempre fazer o melhor pela nossa igreja, irmãos, em todos os aspectos, em todos os trabalhos, desde o trabalho mais simples até o mais complexo. Nós precisamos, irmãos, sempre procurar fazer o melhor. Ainda, irmãos, eu quero ler uma outra mensagem importantíssima, uma mensagem que o nosso conselho traz aqui, principalmente, especialmente, para os jovens da Igreja Apostólica. Um incentivo também aos jovens no trabalho da nossa igreja, despertar o dom. Então, diz assim: queridos jovens da Igreja Apostólica, mais uma vez, através desta reflexão, queremos falar aos seus corações palavras de incentivos para vencerem na vida e serem mais felizes. Através desse ensinamento, ó moço apostólico, aproveita para servir a Deus no dia da tua mocidade. Para cantar ou para pregar, faça tudo com amor e com o desejo de a Deus servir. Desperta o dom que há em ti. Santo Estevão, jovem apostólico, foi apedrejado, mas não negou a sua fé, e hoje nos céus é um santo de luz. Hoje, a Igreja Apostólica, através da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, oferecem a todos vocês esta feliz oportunidade de servir a Deus e de despertar o dom que há em vocês. O que é dom? Dom é talento, dádiva que é concedido por Deus, é a facilidade que vocês têm para realizar um determinado trabalho na igreja, seja pregando, cantando, regendo ou tocando. Cada um de vocês nasce com um dom, e no decorrer do tempo, precisam ir despertando este dom, desenvolvendo, aperfeiçoando, até chegar ao ponto de servir a Deus. Servir a Deus é algo muito bom e gratificante, quando é feito com amor e dedicação. É preciso se interessarem pelos trabalhos da Igreja Apostólica. Muitos jovens apostólicos pensam que servir a igreja como obreiros, ou mesmo como um pregador, são coisas para idosos, mas precisam entender que, assim como o trabalho do coral é um trabalho muito bonito, servir como obreiro ou como um pregador também é um trabalho muito lindo e gratificante, pois existem muitos obreiros e pastores da nossa igreja que já estão idosos, cansados. Apesar da boa vontade e dedicação deles em servir a igreja, já não tem mais o mesmo vigor e força de um jovem. E chegará o momento que não irão mais aguentar o trabalho. E é neste momento que iremos precisar muito mais de vocês, jovens apostólicos. O tempo está se passando rapidamente, não podemos parar. Precisamos continuar levando uma palavra de conforto e bom ânimo a muitos corações, e precisamos contar com o seu apoio, com o seu trabalho e dedicação, queridos jovens. Por isso, fazemos um convite a vocês para que procurem se consagrar cada vez mais, sendo observadores e praticantes da doutrina e disciplina apostólica. Sejam jovens valorosos, sigam o exemplo de outros jovens apostólicos que se destacaram nesta igreja apostólica. Hoje temos jovens de talentos entre nós, seja no campo da música e de obreiros e pastores.
Isso é maravilhoso aos olhos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aceitem este nosso convite, venham fazer parte do ministério da Igreja Apostólica. Desperta o dom que há em ti. Vocês podem ser jovens de talento nesta igreja. Desejamos a vocês muito sucesso no seu ministério e que a Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoe grandemente. Aí está, portanto, também esta palavra de incentivo aos nossos queridos jovens apostólicos. Atentem-se para este convite, procurem fazer sempre o de melhor para a sua igreja. Nunca façam nada para se aparecer ou para menosprezar o seu irmão. Tudo o que forem fazer, façam com amor, com perfeição, nunca querendo ser melhor que ninguém, mas sempre fazendo o melhor para Deus, para a Santa Vô Rosa e também para o nosso santo e querido Irmão Aldo. Amém. Eu deixo, portanto, estas palavras em vossos corações, e antes de orarmos, encerrando a nossa reunião, como eu havia dito, nós vamos ouvir ainda pelo coral Mãe Santa. Santa Mãe querida, divina e poderosa, Santa Mãe querida, nossa Santa Vô Rosa, Mãe gloriosa, que nos guia ao céu, Mãe celestial, sim, és a mãe deste povo fiel. Sim, és a mãe do povo apostólico. Mãe da Igreja, Igreja Apostólica, Mãe que alimenta, Mãe que consola,
és a maior de toda glória, Mãe coroada de grandes vitórias. Prezados irmãos, muito obrigado a todos pela presença, pela reverência, pelo respeito, pela recepção. Obrigado a todos os nossos queridos irmãos membros, os nossos irmãos obreiros, diáconos, diaconisas, enfim, obrigado a todos pelo trabalho prestado durante o transcorrer da nossa reunião. E muito obrigado especialmente aos nossos queridos irmãos do coral pelas belas apresentações, aos nossos irmãos regentes, músicos e solistas. Muito obrigado e que a Santa Avó Rosa possa retribuir a cada um dos senhores com bênçãos dos céus. Amém. Eu convido agora, por gentileza, os que puderem, para que fiquem em pé. Vamos orar encerrando a nossa reunião. Com as nossas mãos levantadas aos céus, oremos. Ó Santa e bendita Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus, neste momento, bendita Mãe, estamos finalizando, encerrando a nossa reunião apostólica. Queremos louvar, bendizer, glorificar e exaltar o Teu santíssimo nome, bem como adorar e exaltar a Deus, nosso eterno Pai, ao Teu divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, à Mãe Virgem Maria, e também ao Senhor Santo e querido Profeta Irmão Aldo. Santa Avó Rosa, neste momento, muitos dos Teus filhos estão orando, estão pedindo a Tua bênção, graça, proteção. Que a Senhora possa lhes ajudar no que for possível, na medida do possível e também do mérito deles e da vontade divina do nosso Deus. Santa Avó, ouça as orações, atenda os pedidos deles. Muitos deles estão sofrendo, estão passando por momentos difíceis. Outros estão até desanimados, quem sabe com muita dificuldade para cumprir o seu ministério nesta igreja. Que a Senhora Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, possa lhes conceder bom ânimo, muita fé, coragem e determinação. Também me lembro desses nomes que foram colocados nesta caixa de pedidos de oração. São nomes que os Teus filhos colocam de parentes, amigos, vizinhos, patrões, empregados ou dos próprios familiares. Santa Avó, analise junto com o Santo Irmão Aldo esses pedidos e da melhor forma possível lhes ajude e lhes abençoe, dando a cura de enfermidades e a solução para os problemas. Queridos irmãos, senhores, senhoras, crianças, idosos e também queridos internautas, recebam neste momento a bênção que o Pai, nosso Deus, está lhes dando, com o seu divino Espírito, com o Senhor Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, o Consolador, e também com o Santo Irmão Aldo, e tenham todos uma ótima noite de descanso e de paz.
Santa Avó Rosa, muito agradecemos a Senhora Bendita Mãe, agradecemos ao Senhor Deus, ao Teu Divino Espírito, agradecemos ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, agradecemos ao Senhor Santo e querido Irmão Aldo, e em Teu santo nome, querido profeta de Deus, declaramos encerrada a nossa reunião desta noite. Amém.